Ela aparece muito nos investimentos, nos jornais, é uma taxa muito importante para a economia brasileira. Hoje vamos falar dela, da taxa Selic. E aí, você sabe o que significa? Opa, vem com a gente que você vai aprender tudo sobre a taxa Selic. Fala galera, eu me chamo William Brito e eu tô com ele, o William Marquezine. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar um pouco sobre economia e dinheiro, mais especificamente sobre a taxa Selic. E o que significa essa taxa Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. E a cada 45 dias ela vira notícia no país. Você já deve ter ouvido falar aí nos jornais, internet, por aí vai. E seja quando ela aumenta ou quando diminui, ela vira notícia. E ela é ela é definida, na verdade, após a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E basicamente a taxa Selic, ela influencia todas as outras taxas de juros no Brasil, como as cobradas em empréstimos, financiamentos e até o retorno de aplicações financeiras. Mas afinal de contas, o que significa a sigla Selic, Marquezine? Selic, meu amigo, é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um programa virtual em que os títulos do Tesouro Nacional são comprados e vendidos diariamente por instituições financeiras. E a Selic está ligada aos juros dos títulos públicos que o governo, né, na verdade, oferece nesse sistema. Só para deixar uma observação, além do Banco Central, apenas as instituições financeiras têm autorização para negociar esses títulos, né? Ou seja, a gente, pessoa física, não tem acesso a esses títulos do Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, só explicando, é o caixa, basicamente é o caixa do governo brasileiro. Tá, mas e hoje? Quanto que está a Selic? A taxa Selic hoje está em 13,75. Ela foi definida no dia 21/9/2022, na última reunião do Copom, onde eles definiram manter a taxa em 13,75. Tá, mas e aí? Como que funciona essa taxa Selic? Marquezine, para exemplificar isso, a gente precisa retornar à necessidade básica de qualquer governo, que é o quê? Ter dinheiro suficiente para fazer investimento e pagar dívidas. Na grande maioria das vezes, o governo ele ganha dinheiro através dos impostos, mas também outra forma de arrecadar dinheiro é com empréstimos, como os títulos do governo. Os títulos do governo, né, ou títulos do Tesouro, são certificados de dívida emitidos e vendidos pelo próprio governo através do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que eu falei ali atrás, que é a Selic. Então, quem compra um título, ele vai ganhar o direito de, no futuro, numa data futura, receber o valor de volta acrescido com essa taxa de juros. A Selic foi criada em 1979, período que a economia brasileira enfrentava um cenário de hiperinflação, e aí o seu objetivo sempre foi ser uma ferramenta de controle da inflação. Qualquer mudança que o Banco Central aqui do Brasil fizer na taxa vai resultar tanto numa alta ou numa baixa da inflação. Com isso, a gente pode exemplificar o seguinte: se o Banco Central aumenta a Selic, ele tem como objetivo de desacelerar a economia, impedindo que a inflação fique muito alta. Ao abaixar a Selic, ele tem como objetivo de estimular o consumo, ou seja, ele quer aquecer a economia, aumentando a inflação. Até hoje, a Selic ela serve como referência para a economia brasileira, uma ferramenta para controlar a inflação do país, que pode ser entendida como um indicador da nossa situação econômica, né? Beleza, meu amigo. Dito isso, como que a Selic afeta o seu dinheiro e os seus investimentos? Os efeitos da mudança da Selic, eles afetam todos os brasileiros, bancos e até investidores estrangeiros. Vamos lá, basicamente é o seguinte, se a taxa Selic ela diminuiu, o crédito ele fica mais acessível, já os bancos tendem a abaixar, porque os bancos tendem a abaixar as taxas de juros. Consequentemente, a inflação tende a subir. E o contrário disso é a taxa Selic aumentar, ok? Então, se a taxa de Selic aumentar, os preços eles tendem manter uma baixa ou ficar estáveis como uma consequência do controle da inflação. Como consequência disso, as taxas de juros de crédito, de parcelamento, de cheque especial, elas tendem a ficar mais altas. Beleza, entendi. Mas, na prática, quais investimentos que são afetados pela variação da Selic? Considerando que a Selic tem forte influência na taxa de remuneração de diversos investimentos, qualquer mudança na Selic ela impacta
a rentabilidade de diversos produtos financeiros. São eles o Tesouro Direto, títulos do Tesouro Direto diretamente, caderneta de poupança e até investimentos em renda fixa, como CDBs, LCI e LCAs. Acho que vale a pena também citar a relação da Selic e do CDI, que impacta diretamente todos esses investimentos de renda fixa que o Brito falou agora há pouco. Primeiro é importante dizer rapidamente o que é CDI, né? Só para a gente não falar um monte de sigla aí. CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Esse nada mais é que o nome dos empréstimos que os bancos fazem entre si para fechar o caixa deles no dia no positivo, né? Bom, galera, por determinação do Banco Central, todo banco deve fechar o dia com mais dinheiro entrando do que saindo, né? Em outras palavras, ele tem que fechar o dia com saldo positivo. Só que dependendo da quantidade de operações e do saldo de operações pelos clientes dos bancos, nem sempre isso vai acontecer. Nesse caso, quando o banco está com menos dinheiro no dia do que iniciou, os bancos às vezes fazem empréstimos para cobrir a diferença e deixar o caixa no positivo, né? Esses empréstimos são feitos, por sua vez, de outras instituições financeiras, ou seja, outros bancos. Como todo empréstimo, os bancos também pagam juros, que nesse caso são definidos aí pela taxa de CDI, né? Então, se a taxa Selic for muito maior do que o CDI, os bancos podem preferir emprestar dinheiro ao governo, né? E não a outros bancos, já que assim a rentabilidade fica maior. Por outro lado, se a taxa CDI estiver muito acima da Selic, a remuneração dos títulos que usam essa taxa sobe. Também aí não fica interessante para os bancos. E aí, galerinha, então vocês entenderam por que a taxa Selic é tão importante no nosso dia a dia? Pois é, esse foi o nosso vídeo explicando a taxa Selic. E aí, se você gostou, já deixa aquele like bacana e também se inscreve no nosso canal e não deixe de ativar o sininho de notificação. É isso aí, galerinha. Valeu, tchau, tchau. Fui!